A história romana é repleta de lendas fantásticas, desde o seu surgimento até as batalhas mais heróicas. Mas o que podemos dizer sobre a arte do maior império da civilização ocidental? É isso que nós vamos descobrir durante o episódio da nossa série História da Arte, da pré-história à Roma Antiga. Olá pessoal, meu nome é Thomas Moser, eu sou professor de arte, formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, com mobilidade estudantil na Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto, lá em Portugal. E nós chegamos hoje no último episódio da nossa jornada da História da Arte. No capítulo anterior, nós falamos um pouco sobre a Grécia Antiga e a maneira em que eles expressaram seu pensamento através da arte. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a civilização que conquistou militarmente a Grécia. Isso mesmo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Roma. Mas antes de iniciarmos propriamente, eu queria pedir duas coisas bem importantes. Primeiro, se inscreva no meu canal para que você possa acompanhar os próximos conteúdos. E também me siga no Instagram, onde eu estou sistematizando vários conteúdos sobre arte, @thomas.moser. Dê uma olhada no que eu tenho feito por lá. A influência grega na cultura e de modo muito especial nas artes dos romanos foi muito grande. Essa influência veio dos tempos mais remotos, desde as origens de Roma, através ainda dos etruscos. Isso mesmo, os etruscos, eles foram um povo mais antigo que os romanos. Acredita-se que eles tenham sido até mesmo grego-asiáticos, que eles imigraram lá para a Itália, onde se fixaram nas regiões conhecidas por Etrúria, pela Toscana, pelo Lácio, ali na região do norte da Península Itálica. Sabe-se que havia um estreito comércio entre a Etrúria e a Grécia. E dessa forma, é claro, o primeiro contato que os romanos tiveram com os gregos aconteceu primeiramente por meio dos etruscos. É só mais tarde que os romanos, ainda se tornando um pouco mais fortes, vão dominar os etruscos e começar a conquistar toda a Itália. E aí, propriamente dito, terão influências mais diretas dos gregos, através das cidades ali do sul da Península Itálica, que é onde estavam os gregos, onde se situavam os gregos, tanto ao sul da Península Itálica como da Cilícia. E todo mundo sabe que o sul da Itália era denominado Magna Grécia. Então, a gente pode dizer que ali tinha uma região que era tão grega quanto a própria Grécia. E quando os romanos eles conquistaram a Cilícia, se tem relatos de que eles acabaram saqueando muitas obras gregas de lá, apresentando elas ao seu povo, quando eles voltavam nos cortejos pós-batalha. Então a gente entende que Roma, a partir dessa conquista, ela começa a ser inundada por obras gregas. O que será de grande relevância para que os romanos desenvolvam o seu modo de produzir arte. Historicamente, os romanos eles foram os primeiros colecionadores de obras de arte. Nesse caso, a gente está falando aqui especificamente de obras gregas. Até mesmo a expressão arte clássica, ela nasce com os romanos. Eles que passaram a chamar o patrimônio grego de clássico. Para que eles pudessem definir algo como clássico, eles utilizaram um método, vamos chamar assim. Eles diziam que clássico era tudo aquilo que merecia ser imitado. Assim, nenhum artista vai se tornar clássico se não começa a ser plagiado. Os gregos eles tinham o costume de colocar obras de arte somente nos espaços públicos, mas já com os romanos não acontece o mesmo. Os romanos eles adotaram assim um costume de adornar tanto as suas vilas, como as suas próprias casas que tinham já um pátio interno,
um ambiente próprio para ser adornado com obras de arte. E essas obras de arte, é claro, são muitas vezes originais gregos, né, trazidos desses lugares conquistados, ou então são cópias dos originais gregos. Vale ressaltar que durante esse período, né, esse negócio de fazer cópias gregas, ele vai se tornar algo com bastante rentabilidade, né, porque de fato se torna um costume muito grande, e aí em Roma vai se transformar num centro muito esmerado para copistas, né? Copistas de obras de arte que vão se estabelecer, né, por ali e fazer suas filiais para que possa atender toda a clientela, que é uma clientela muito rica e que gosta de consumir esse tipo de obra. Então a gente entende que, primeiramente, a partir dos etruscos e depois através de um contato mais direto, né, com as cidades ali do sul da Península Itálica, né, com a chamada Magna Grécia, os romanos eles foram muito influenciados pela Grécia, pelo modo de pensar grego, né? E essa influência ela vai ser sempre crescente, né? Crescente e contínua. Então, como a gente sabe, os romanos eles tiveram dois povos que os influenciaram, os etruscos e os gregos. Dos etruscos, os romanos acabaram herdando a habilidade mais voltada para metalúrgica, né? Nós temos aí o divertimento cruel dos combates que se davam nas arenas com os gladiadores, e nós temos uma ciência que é de extrema relevância, que é a ciência do arco e da abóbada. Essa técnica ela é de extrema relevância porque vai permitir que os romanos eles criem alguns espaços arquitetônicos que sejam mais amplos, né? E da mesma forma mais dinâmicos, sem que tenha aquela necessidade de ter várias colunas para sustentar o ambiente, né? Então, a gente entende que essa influência dos arcos, né, das abóbadas, elas vieram dos etruscos. E se elas já existiam com os etruscos, por que é somente com os romanos que elas vão ganhar destaque? Bom, é porque os romanos, eles deram para esses arcos, né, os arcos de semicircunferência, uma utilidade muito prática. Eles empregaram os arcos nas construções mais cotidianas, né? nas mais fundamentais mesmo para a constituição da sua cidade, né? E aqui a gente pode dizer sobre os aquedutos, sobre as pontes, né? Lembrar dos teatros, dos circos. Do mesmo modo, os romanos eles souberam atribuir um sentido mais simbólico para os arcos, né? Eles levantaram então os famosos arcos do triunfo, né? Que serviam para dar glórias para as vitórias dos seus imperadores e tudo mais, né? E em contrapartida, né, do povo grego, os romanos receberam também notória influência, principalmente na questão da criação do seu alfabeto, né, nas questões que envolvem o seu modo de pensar a religião. Então, muitos dos conceitos religiosos dos romanos vieram dos gregos. Não foi diferente com a arte, né, já que os romanos eles eram um povo mais rude, mais simples, né, militarizado. Então, eles se tornaram grandes admiradores da produção artística grega. E já na questão da praticidade, né, em nada os romanos se parecem com os gregos. Porque o grego, como nós vimos no nosso terceiro episódio, eles eram muito especulativos. Já os romanos eles tinham um senso muito prático das coisas, né? A funcionalidade sempre ditou as regras, né? Sempre foi quem deu o ritmo para que a dança acontecesse, né? Então, de fato, eles eram muito funcionais. Isso acontecia na sua arquitetura, né? Que servia para valorizar mesmo os espaços que eles estavam construindo, né? Os espaços internos, e enfatizar esses aspectos que eles julgavam essenciais, como o aspecto civil, né? O aspecto público das suas obras. E em conjunto com essa ciência dos arcos e da abóbada, né? Elas foram ainda ampliadas, né, pela introdução de um novo tipo de cimento, um novo tipo de argamassa que os romanos inventaram. Esse cimento ele era feito de um composto já muito utilizado, que é areia, cal e água, né? Os povos tinham conhecimento desse composto, mas o diferencial dos romanos é que eles começaram a utilizar uma outra substância, né? Que eram primeiramente os seixos que ficavam ali na beirada dos rios, né? Que era uma substância muito barata e também muito resistente, mas como todo bônus, nós temos aí um ônus, né? Em contrapartida, esses
esse cimento ele era muito feio. E é por isso que os romanos eles passaram a cobrir os ambientes com placas de mármore. Como nós já sabemos, o Coliseu mesmo era um espaço que era todo coberto por placas de mármore exteriormente. E a gente pode dizer que mais tarde, aproximadamente lá no século II a.C., né, os romanos mexeram novamente nesse composto. Eles colocaram no lugar desses seixos do rio uma pedra vulcânica, a conhecida puzzolana, né, que era uma pedra porosa e mais leve, mas da mesma forma resistente, o que permitiu a criação de ambientes maiores, né, mais majestosos, mais altos. Muito bem, essas novas técnicas aí introduzidas pelo povo romano acabaram por aperfeiçoar o seu modo de construir, né? O seu modo de pensar a arquitetura. O que desperta nos romanos novas concepções do que seria esse espaço arquitetônico, através do qual eles sempre buscaram exprimir mesmo os seus sentimentos, né, que eram muito voltados a essa questão de poder, né, de soberania, universalidade. Aqui a gente está falando do maior império já visto no Ocidente. E foi dessa maneira que os romanos eles começaram a aprender um pouco mais e arranjar soluções criativas para que seus espaços interiores fossem mais amplos, né, mais dinâmicos, sem aquelas colunatas gregas que acabavam por cortar e diminuir, né, visualmente todo o espaço. Mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre as construções arquitetônicas romanas, é necessário que a gente compreenda qual era a logística da cidade romana, né? Então a gente sabe que o urbanismo inicial de Roma ele era, vamos dizer assim, organizado através de duas grandes vias, né, que cortavam a cidade primeiramente de norte a sul e depois de leste a oeste. Essas vias elas eram chamadas de Cardo, né, que era essa via de norte a sul, e Decumanus, que é a via que atravessa de leste a oeste. E justamente na intersecção dessas duas grandes vias é que estava localizado o centro vital da cidade, né? O conhecido Fórum Romano. Então a gente pode dizer que é no Fórum Romano, né, que é nesse centro vital que a vida acontecia, que é justamente onde eram desenvolvidas as atividades políticas, as atividades sociais, religiosas e também comerciais. A gente pode aqui caracterizar o Fórum Romano como uma praça, né? Uma praça retangular que tinha aí os seus edifícios distribuídos de uma forma muito funcional. Lembra que eu falei que os romanos eles eram práticos, né? Então eles não se atentavam muito às questões estéticas, eles estavam preocupados mesmo com as necessidades dos cidadãos e era dessa forma que eles dispunham esses edifícios. Bom, essas construções arquitetônicas que integravam o fórum, né, elas faziam parte de um centro cívico, né, que tinha sempre esse caráter bem público mesmo. Então a gente tinha, por exemplo, a Cúria, né, que era esse lugar voltado para as reuniões, né, e todas essas questões que envolvem o Estado. Né? Nós temos também a questão do comércio. Onde era feito o comércio? O comércio ele era feito nas basílicas, que são muito conhecidas por nós hoje, porque serviram de exemplo, serviram de modelo para as primeiras igrejas cristãs. Mas, na verdade, as basílicas, no seu início, elas não eram um templo. Né? As basílicas, inclusive, cumpriam várias funções. Era um tribunal de justiça, um local reservado para negócios, reuniões, né, se assinava contratos e coisas desse tipo. Ela tinha assim, uma planta muito semelhante com a dos próprios templos gregos, né? Então um retângulo e dividido assim, em 3 naves, né? Formado por essas colunatas que acabam por sustentar todo o teto. Né? Que nesse primeiro momento era um teto muito plano e as primeiras construções ainda em madeira. Falando de espaços onde a vida acontece, é necessário a gente falar sobre as termas. As termas elas não estavam localizadas no fórum, né? E como o próprio nome indica, eram conjuntos aí grandiosos, né? Construídos de um modo bem suntuoso, bem decorado, que serviam para os banhos públicos. Né? Então, existiam instalações para os banhos quentes, para os banhos mornos, né? Os banhos frios, né? Os caudarium, tepidarium, frigidarium. E além dessas salas aí para os banhos, né? Essas salas monumentais,
também havia outras salas lá, né? Salas destinadas a exercícios físicos, a palestras, conferências, né? Reuniões sociais. Também tinha uma sala destinada à biblioteca e algumas piscinas destinadas somente para a prática da natação, né? Então a gente entende que de fato essas termas elas eram um local de convívio social, onde as pessoas iam lá para se distrair, né? E para de fato exercer a sua vida pública, conversar com as pessoas, muito parecido, de certa forma, com o que era a polis grega. E nesse caráter de entretenimento, nós temos aí os teatros, né? Os teatros, os circos e também os anfiteatros. Então, no teatro, era reservado para serem feitas os espetáculos, né? que aconteciam aí desde as apresentações de música, de dança, né? Até mesmo os desfiles dos cavaleiros. Então tudo isso acontecia nesse espaço. Já na figura dos circos, a gente tem uma caracterização aí de um espaço longo, né, bem retangular, e que nas suas laterais ele era, vamos dizer assim, ele era arredondado, né, quase que numa questão meio de arquibancada, e ele era destinado para as milhares de pessoas, né, que podiam ir lá assistir as coisas que estavam acontecendo nesses circos. E as pessoas iam lá para ver, por exemplo, as corridas de bigas, né, uma coisa que era um costume muito grande aí dos romanos. Já para fazer os seus anfiteatros, os romanos eles se basearam na planta dos teatros gregos, né? Na verdade, a gente pode dizer assim que os romanos eles ampliaram as dimensões do teatro grego. Se na Grécia a gente tem os teatros caracterizados por um semicírculo, agora os romanos eles vão duplicar esse semicírculo, fazendo da edificação dos seus anfiteatros, né, um círculo. E é justamente isso que o nome anfiteatro quer dizer, né? O prefixo anfi diz respeito a dois. Ou seja, a gente tem aqui dois teatros no estilo grego que formam uma estrutura não mais semicircular, mas sim uma estrutura circular, o que vai caracterizar os anfiteatros romanos. E nesses lugares, a gente sabe, existiam espetáculos, né, dos mais variados possíveis, como os espetáculos esportivos, a gente tem também as questões dos combates cruéis, os combates sangrentos, né, seja entre homens, né, com os gladiadores, ou então contra os animais selvagens e coisas desse tipo. A arena ela era disposta num formato de elipse, né, para que pudesse ter uma maior visibilidade dos acontecimentos, né, de todos os espaços do anfiteatro, pudesse ter uma boa visibilidade da arena, né, do que estava acontecendo ali no centro. E os romanos fizeram, de fato, construções arquitetônicas muito complexas. Né? O anfiteatro, ele era, né, toda a arena do anfiteatro era rodeada assim, por uma espécie de fosso, onde ficavam todos os animais, né, que eram soltas num momento específico para que houvesse os combates. E assim, muitas dessas feras, esses animais, eles eram exóticos mesmo, trazidos de outros lugares do mundo, né, como do continente africano, por exemplo. Então, de fato, eram espetáculos que o povo gostava muito de assistir. E aqui a gente tem como um dos anfiteatros mais conhecidos o anfiteatro de Flávio, né, que é popularmente conhecido como Coliseu. Sem dúvidas, o Coliseu é uma das obras, né, da arquitetônica mais assim, extraordinárias que os romanos já criaram. A gente sabe que ele é construído em 4 andares, né, com essa série aí de arcadas, e essa série de arcadas também recebe grande influência do modo de produção grega, né, grega helenística, vamos dizer assim. Porque olha só, a gente tem aí o espaço do térreo, né, onde a gente tem as colunatas decoradas por colunas dóricas. Aí no primeiro andar a gente tem as colunas no estilo jônico, e aí no segundo andar a gente tem as colunas decoradas, né, sobre o capitel coríntio. E aí a gente sabe que acima
desses 3 andares, a gente tem aí um outro andar, né, um quarto andar, que é terminado por um muro que tem aí essas suas bordas, que tem esses dentículos. Bom, e a questão da construção do Coliseu, né, ela foi muito bem projetada, né, ela obedecia às necessidades que eram impostas para aquilo que ela tinha sido feita. Então a gente sabe que com uma capacidade de mais ou menos 55 mil, tem números que variam até de 80 mil pessoas, né, que poderiam acessar o Coliseu simultaneamente. A gente sabe que todo o espaço foi projetado para que muitas pessoas de fato entrassem no Coliseu de modo muito rápido, e para isso eles fizeram corredores mais largos para que, dizem estimativas, né, que em 15 minutos todas essas pessoas pudessem entrar e se acomodar no Coliseu. Então, de fato, uma arquitetura muito bem pensada, muito bem projetada. Os romanos também pensaram nas questões de mau tempo, né? Poderia acontecer de chover enquanto estava acontecendo algum espetáculo, alguma coisa do tipo, e é por isso que existiam algumas galerias, né, que serviam assim de refúgio, para se caso viesse a acontecer isso. E eles também tinham uma espécie de toldo, o chamado velário, né, que era estendido sobre todo o Coliseu nos dias que fazia muito sol. Então a gente percebe aqui que de fato era uma engenharia muito grande, né, uma projeção muito bem feita desses espaços arquitetônicos. O Coliseu ele teve seu início aí em 75 depois de Cristo, né, com o imperador Vespasiano. Mas ele não foi concluído nessa época, ele foi concluído somente algum tempo depois, aí pelo seu irmão, o outro imperador, que é o imperador Tito. Então a gente começa a entender algumas coisas, né? Enquanto os gregos eles eram grandes arquitetos, os romanos eles já passavam a demonstrar grande interesse pela engenharia, né? E isso fica mais nítido quando a gente percebe a quantidade de estradas que os romanos fizeram, né? E é dessa quantidade surreal de estradas aí do Império, né, que a gente tem a famosa frase de todos os caminhos levam a Roma, né? Então, de fato, ninguém conseguiu construir durante toda a antiguidade, né, estradas melhores, pontes melhores, aquedutos melhores do que os romanos. E aqui a gente pode destacar a Via Ápia, né, que partia de Roma e ligava, e essa via, né, ela se ligava a todo o resto do Império, né, que nessa altura aí já tinha atingido quase que o mundo todo, então tinha chegado de fato a sua grande expansão. Então, dessa forma, dessa maneira que eram esquematizados todos os planos para que pudesse atender a defesa deste grande império. Outras construções que merecem destaque nessa nossa aula foram as pontes e também os aquedutos, né? Muitos dos quais a gente tem até hoje nas cidades italianas, né? Essas dois modos de construção, né? Essas duas construções são de grande relevância, né? Porque olha só, as pontes, elas permitem a expansão do império, né? E os aquedutos permitem uma vida de qualidade para o povo, né? Levando a água para o seu povo. Então a gente sabe aqui que esses aquedutos, né, construídos mais ou menos aí do século I depois de Cristo, eles vão compor as paisagens romanas, né, as paisagens aí do Império. E eles proporcionam de fato essa água abundante, né, aos seus povos. A gente sabe que esses aquedutos eles traziam a água lá dos seus montes para as cidades, né? Então, olha só, Roma, ela tinha mais ou menos uns 14, né, média de uns 14 aquedutos que abasteciam a cidade aí, né, em mais ou menos uns 550 quilômetros. Então, de fato uma obra bem relevante. Não é à toa que ainda hoje, né, se a gente visita Roma, ou então até mesmo algumas outras cidades italianas ou outras cidades que pertenceram ao Império Romano, a gente vai encontrar várias fontes de água, né, no meio das praças públicas e tudo mais. Então, isso provém desses aquedutos. E a gente entende que a água, né, esse saneamento básico, vamos chamar assim, ele era de extrema relevância. Contanto que quando os bárbaros começam a atacar Roma, né, para invadir Roma, eles começam com esse planejamento, cortando o abastecimento de água dessas cidades, né, para que de fato possa enfraquecer o império e assim eles possam fazer a sua tomada.
E entendendo um pouco sobre as inspirações que os artistas usaram para conceber as suas obras, a gente entende que para os romanos, né, a história do seu povo, a história da sua cultura, ela era essencial. Da mesma forma que a mitologia tinha sido para os gregos, né? Então, olha só, os romanos eles foram grandes cultivadores dos baixos relevos, né? E eles fizeram aí dos baixos relevos um conteúdo assim, documental mesmo, né? Eles narravam os feitos históricos e tinha esse caráter documental, porque eles traziam veracidade. E a gente pode dizer que os baixos relevos, né? Eles foram os primeiros assim que atingiram uma maturidade artística dentro do que a gente entende como Roma antiga. E aonde que a gente pode encontrar esses baixos relevos? Então a gente encontra eles nos templos que foram levantados, foram edificados. A gente também pode encontrar os baixos relevos nos arcos do triunfo, né, que contavam de fato os feitos daquela batalha que agora ia receber aquele imperador com suas glórias e suas pompas. A gente também tem aqui as colunas triunfais, né, que já tinham esse caráter de contar uma história, de contar também um feito heróico, né? É como, por exemplo, acontece aqui na coluna de Trajano, né, erguida mais ou menos cento e alguma coisinha depois de Cristo. Então essa coluna de Trajano é uma coluna muito grande, né? Ela tem aí os seus 4 metros de diâmetro, tem uma altura bem considerável, passando aí dos 30 metros, e ali nós encontramos cenas que têm grande realismo, né? Grande detalhamento. E o que conta essa história? Então conta as campanhas que o imperador Trajano ele fez contra os povos danúbios. Então, nessa coluna a gente tem mais de 120 cenas, com mais de 2.500 figuras. Então, de fato, era um grande empenho conceber essas colunas. E a gente pode entender aqui que os romanos eles fizeram, de fato, deram início ao que a gente entende por cinema, né? Ou seja, eles levantaram colunas através da qual eles contavam histórias, narravam as histórias tal qual os cinemas narram. Mas foi de um costume etrusco, né, o de conservar dentro das suas casas o retrato dos seus antepassados, dos seus mortos, que os romanos eles alimentaram o ramo predileto da sua escultura. Então a gente sabe que os romanos eles acabaram por divinizar os seus antepassados, né, que são conhecidos por nós como os deuses lares. Então o que acontecia é que quando alguém da família morria, as famílias elas tiravam um molde do rosto dessas pessoas usando a cera de abelha, né? Então esse busto, né, esse molde ele era feito e depois ele era levado nas procissões daquele defunto, né? Então eles levavam essa máscara dessa pessoa até o seu cortejo fúnebre mesmo, né? E depois de tudo isso, os familiares guardavam esses moldes, né? Essas esculturas aí feitas em cera de abelha dentro das suas casas, assim como a gente faz com os porta-retratos, vamos dizer assim, né? E tudo isso é claro para manter viva a memória, né? Manter viva a presença desse morto de certa forma. Bom, mas a gente sabe que a cera da abelha ela não é muito durável, né? Ela não consegue resistir ao tempo. Foi então que mais ou menos no século I, né, antes de Cristo, os romanos eles decidiram trocar o suporte. Então eles começaram a fazer alguns bustos, só que esse busto ele era feito com um material mais resistente, né? Usaram o bronze e depois começaram a usar de fato o mármore. Então eles usavam primeiramente esse molde e depois a partir desse molde em cera eles transferiam esse busto, né, para esse material mais resistente. E esse costume aí de ter esse retrato, né, dos seus mortos dentro da casa, ele se difundiu muito entre os romanos, né? A ponto das várias pessoas, né, das civilizações ali, elas quisessem ainda em vida ter os seus retratos, ter as suas efígies. E é por isso que um século depois, né, no século II aí, antes de Cristo, surgiu uma lei que, vamos dizer assim, definia, né, quais eram as pessoas que podiam ser retratadas. E essa lei dizia que somente os homens públicos, né, que tinham esse direito. Então, a gente sabe que muitas das famílias ali dos patrícios, né, elas tinham ali um lugar reservado dentro das suas casas, um lugar assim apropriado para
para deixar guardados esses retratos, né? Então a gente entende que se tornou um símbolo do prestígio social. E é nesse momento que os escultores romanos eles vão atingir grande expressividade nas suas obras, né? E a gente tem aí a reprodução dos rostos, né? Que são uma constante, de fato, durante a arte romana, e que vão, de fato, se tornar um sinônimo, né, um sinal do seu realismo. E esse realismo faz suscitar aí um desejo por representar também a personalidade, né, ou então a gente pode dizer assim, o temperamento daquela pessoa que está sendo representada. E aos poucos, os romanos eles começam a dar atenção para a beleza do caráter daquela pessoa, até mais mesmo do que a beleza das formas. E isso vai gerar uma concepção muito mais humana sobre a arte dos romanos, que vai, claro, contrastar muito com o idealismo que era as esculturas gregas. Então a gente pode dizer aqui, pode designar que a escultura romana ela é uma escultura realista, né? Uma escultura muito descritiva, que tem esse caráter quase que documental mesmo, né? E que tudo isso veio dessas influências dos povos etruscos. A gente percebe, por exemplo, no próprio símbolo de Roma, que é aquela loba, né, que está lá no Capitólio. A gente sabe que essa loba ela foi feita mais ou menos em 500 a.C. Vale ressaltar que somente a loba é datada desse tempo, tá? As figuras aí do Rômulo e Remo, elas foram inseridas muito mais tarde, né? Lá por meados do século XV. Mas por que eu chamei atenção para a loba do Capitólio? Porque a gente sabe, né, que paradoxalmente a escultura que é tida como um símbolo de Roma, ela foi realizada pelos povos dominados. Ou seja, ela foi realizada pelos etruscos. E é através dessa escultura feita pelos etruscos que a gente consegue entender aí o realismo, né? Já que essa loba ela tem uma grande verdade anatômica, vamos dizer assim. Né? Então ela se aproxima da realidade. Você olha para aquela loba e percebe que ali tem um retrato, né? Não foi idealizado aquele animal. E esse realismo, é claro, também pode ter vindo com o povo romano, né, pela sua rudeza mesmo, né? Era um povo mais rude, não era um povo tão fino, delicado, assim como foram os gregos. Mas nem sempre os romanos eles foram assim, tão retratistas, né? Houve um momento em que a gente nota na história que os romanos eles se assemelharam ali aos ideais estéticos das concepções de beleza dos gregos. Né? E para entender um pouco mais sobre essa temática, nós temos aí o historiador estadunidense, o Jansson, e ele diz que essa fase mais idealizada das esculturas, ela aconteceu com a centralização do poder, né, do poder romano, na figura do Otaviano, né, do Caio Otávio, que é o sucessor de Júlio César. Então, ele que foi o primeiro imperador romano, né, vai receber o título até mesmo de Augustus, né, que significa aí, o escolhido dos deuses. Então, a gente sabe aqui que a gente está vivendo esse formato de império, né, e a gente já está também passando por algumas tribulações que são próprias de um império. Né? A gente tem aqui várias regiões anexadas, né? Então, a gente tem a questão da cobrança de impostos e tudo mais. Então, isso acaba por gerar algumas tribulações, vamos dizer assim. Então, era de extrema relevância, de extrema importância que a figura do imperador ela fosse representada de uma maneira mais equilibrada, para que o povo tivesse uma confiança naquele que estava o governando. Ou seja, o objetivo, né, de idealizar essas formas, sobretudo do imperador, era de mostrar para o povo que o governo estava sendo exercido, guiado de modo racional. Mas essa fase não fez com que o realismo ele desaparecesse, de modo algum. Né? A gente tem aqui somente um realismo que vai se atenuar. Né? E a gente pode constatar isso através das efígies que eram feitas nas moedas. A gente aí tem as representações, né, do imperador Otaviano, e essas representações trazem esses traços fisionômicos que estão em constantes mudanças, né? Devido ao seu envelhecimento, por exemplo. Mas ali a gente tem formas que são mais racionais. Então, a idealização ela acontece, mas não faz com que desapareça o realismo. O realismo é somente atenuado.
Para além das esculturas, a gente ainda tem a questão das pinturas, né? Das pinturas romanas. E as pinturas elas aconteciam primeiramente dentro das casas, né? E é daí que a gente tem as pinturas murais. A gente entende que existia aquele modo de fazer argamassa e tudo mais, e aquela argamassa ela não era muito bonita, né? Ela era esteticamente feia, então eles cobriam as paredes das casas com placas de mármore. Mas vendo que isso era muito caro, né, e também dava um trabalhão, eles começaram a fazer pinturas murais dentro das suas casas para esconder essa estética mais feia que a argamassa produzia. E é principalmente aí nas ruínas de Pompeia, né, e de Herculano, aquelas cidades que foram soterradas, né, com a erupção do vulcão Vesúvio, lá em 79 depois de Cristo, a gente tem as pinturas de maiores destaques, né, as pinturas murais que têm maior notoriedade. Bom, e essas pinturas elas se diferenciam muito, né? Acredita-se que foi utilizada uma técnica um pouco diferente, né? A técnica era a técnica do afresco, mas se acredita que foram feitas várias camadas de reboco, né? Mais ou menos umas 6 camadas, né? Aquela camada de cal, areia e água, né? Depois aplicava o pigmento. A mesma coisa acontecia pela segunda, pela terceira vez, mas o que acontece é que cada vez mais a areia, a camada de areia era uma areia mais fina, até que nas últimas camadas a areia que eles utilizavam era uma areia de pó de mármore, né? E isso fez com que tivesse um brilho sem igual para essas pinturas. Eles também aplicavam assim uma camada de ovo, então tudo isso deve ter feito com que essas pinturas fossem mais brilhosas mesmo. Mas existem alguns historiadores da arte que dizem que não teve técnica diferente não, que o que fez com que essas pinturas ficassem mais brilhantes foi de fato essas transformações químicas aí, né, que aconteceu após o soterramento com as lavas do vulcão Vesúvio. E a gente não pode passar por Roma Antiga sem falar dos mosaicos, né? Então, os mosaicos que da mesma forma eram muito abundantes nessas mesmas cidades, né, de Pompeia e Herculano, e a gente sabe aí que os mosaicos eles eram muito ligados à pintura, né? A gente tem aí um grande colorido, né, grandes detalhamentos, e entende-se que logo no seu início os mosaicos eles eram feitos para serem colocados no chão, no pavimento, né? É só depois, um pouco mais tarde, que eles vão, de fato, serem transferidos para as paredes, né? Onde eles vão ganhar algumas proporções um pouco mais notórias, né? E muitos deles ainda hoje permanecem conservados até mesmo em condições melhores do que as próprias pinturas. E para finalizar, eu gostaria de mencionar ainda o Panteão. Panteão que, né, numa tradução literal, significa o templo de todos os deuses. Então o Panteão ele foi feito aí no século 27 a.C., mas acontece que houve um incêndio que destruiu boa parte desse Panteão, feito em 27 a.C., né, e o que sobrou foi somente a fachada que até hoje permanece lá. Né? Então foi lá depois, 100 anos depois de Cristo, que um outro imperador, o imperador Adriano, ele vai refazer o Panteão. Né? E ele vai refazer o Panteão de uma forma circular, né? E essa forma circular ela vai se unir a esse pórtico datado de 27 a.C. A gente entende que o Panteão ele é colossal, e isso se dá pelas suas dimensões, né? A gente tem aí a Duomo, que tem 43 metros, né? Então a sua cúpula tem 43 metros, e ele é um bom exemplo da gente entender como que os romanos foram adequando aquele composto do seu cimento, da sua argamassa, né? Conforme eles iam fazendo as suas construções arquitetônicas. Aqui a gente entende que as paredes, né, do Panteão, elas têm uma espessura de mais ou menos 6 metros, então eles utilizaram ali vamos dizer assim, algumas substâncias um pouco mais grossas, né? E o Panteão, a gente sabe, ele é iluminado por uma luz, né, que vem lá de um óculo, de uma abertura na parte superior. E essa iluminação única, né, ela será de grande valia para os cristãos,
que vão poder realizar os seus ritos dentro desse ambiente, né? Isso quando o Império se tornou cristão, né? Com o imperador Constantino através do Edito de Milão, lá em 313 depois de Cristo, né? Quando Constantino escreve que os seguidores de Jesus, eles não iam ser mais perseguidos, né? Porque ele mesmo se tornou um fiel. Então, essa luz que provém do óculo, né, ela vai ser associada à figura do Deus Uno, né, da religião monoteísta, né? E é no ano de 476 depois de Cristo que acontece a queda do Império Romano, né, com a ocupação da Europa Ocidental pelos povos bárbaros. E para que você possa aprofundar mais seus conhecimentos sobre a arte romana, acesse o conteúdo complementar que está no link logo abaixo. E chegamos ao fim da nossa jornada História da Arte, da pré-história à Roma Antiga. Nesse percurso, a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a arte, né, que surgiu ainda na pré-história e desde então enfrenta constantes modificações, ao passo que ela é afetada por diferentes cosmovisões, né, seja no Egito, na Grécia, em Roma, e no meio de todas essas transformações existe um aspecto que se mostra inalterável: a necessidade criativa que habita a espécie humana. Se você gostou dessa série e gostaria de ver uma continuidade, afinal, são riquíssimos os períodos subsequentes, não deixe de curtir esses vídeos, né, comentando aqui para mim os assuntos que te chamaram a atenção. E também compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até breve!